Olá, meus queridos, minhas queridas, e a Wanda aqui. É uma satisfação muito grande poder fazer esse vídeo e aproveito para agradecer e parabenizar pela iniciativa ao Escada, a professora Denise Góes pelo convite. De verdade, eu estou muito feliz em poder estar com vocês, mesmo que à distância. Saúdo Ogum, pai da tecnologia, que nos possibilita, né, estar tão pertinho, falando de assunto tão sério e recorrente e imprescindível. Realmente é uma iniciativa da universidade que tem que ser louvada, porque nós precisamos falar dos absurdos que vêm acontecendo nos territórios. Para isso, eu convidei a minha filha, Mirela Rocha, que é professora dessa casa, para a gente engrossar o caldo, né? Para a conversa não ficar tão somente comigo, mas para a gente dividir e dar um ar de conversa, né? De conversa com consistência a esse encontro. Boa tarde, saudação à Comissão de Heteroidentificação da FRJ, à Superintendência Geral à Esgada, na pessoa da Denise e toda a equipe. Sou Iaú Aquino Egiomin, filha de Wanda, como ela já falou. Sou também professora da Escola de Serviço Social e coordenadora de extensão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, o NEABI, e tutora do PET Povos de Terreiro. A gente vai, então, iniciar esse diálogo aqui com vocês. Eu acho que quando a gente fala de intolerância religiosa, né, a primeira coisa que geralmente a gente cita é justamente a Constituição Federal de 88, que ela garante, lá no artigo 5º, o livre exercício da crença, né? Garante que o Estado é laico, garante que as pessoas têm o direito de manifestações de consciência, de crença e de culto, e que o Estado tem o dever de proteger esses espaços de culto. Só que isso está colocado lá na Constituição, mas ao mesmo tempo, lá no preâmbulo da Constituição, antes de começar a Constituição, já aparece assim: em nome de Deus, a gente aprova a seguinte Constituição, né? Então, acho que uma primeira pergunta que a gente faz é: que Deus é esse, né? Que Deus é esse que está colocado aí, né? Sim, esse Deus, ele é um Deus que comporta todas as crenças, efetivamente, das pessoas, né? Como a gente sabe, numa sociedade que ela é pautada na forma social racista, as formas como as pessoas acessam as legislações e os direitos, elas são diferenciadas, elas são diferentes. Então, essa é a razão pela qual muitas vezes você tem uma legislação que ela não dá conta, né, da própria realidade, né? E aí eu acho que uma defesa que a gente faz aqui, que minha mãe Wanda fala muito melhor disso do que eu, é um pouco como que povos de terreiro no Brasil, para além de um lugar estritamente religioso, do culto, do litúrgico, do sagrado, produzem saberes, produzem cultura, produzem modo de vida para a população no Brasil, e não só a população negra, né? Porque terreiros são espaços pluriétnicos, então cuida das pessoas, produz vida, produz sabedoria, e acho que isso é uma questão bem importante para a gente abrir essa conversa aqui. Então, no ano passado, eu estive na Câmara Municipal da nossa cidade recebendo a medalha Chiquinha Gonzaga, que me foi oferecida pela vereadora Luciana Boatê, vereadora do PSOL. E aí, assim, eu não sei se vocês já entraram
nessa casa, né, que é uma casa do povo. Ao entrar na casa, eu tomei logo um susto de imediato, porque ali no espaço do plenário tem um quadro, uma tela pintada imensa, por Rodolfo Amoedo. Fui lá para ver quem era o autor, né? E no mural está representada uma fantasia sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, com destaque para os padres e autoridades da Igreja Católica em procissão. Logo abaixo dessa tela há um crucifixo. E aí, assim, aquilo já me deu um choque, né? Eu falei assim, pensando, né? O Brasil é oficialmente laico. A Constituição brasileira garante a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, e também a proteção e o respeito a todas as manifestações religiosas, como minha filha citou aqui. Então, ficou em mim a pergunta, né? Como fazer valer o fato de que somos um Estado laico, se na própria casa que legisla sobre a nossa cidade está destacado um símbolo que retrata a violência colonial através da imposição de uma única fé? Como? Como acreditar que o Brasil é um Estado laico se o cartão postal da nossa cidade é a estátua do Cristo Redentor, de braços abertos? Como? Como acreditar em Estado laico diante do projeto político-midiático da extrema-direita, das seitas neopentecostais, que desde o início dos anos de 1970 vem se instaurando com força no Brasil? Como? Como fazer valer o Estado laico se o prefeito pastor, há bem pouco tempo, governou a nossa cidade com uma Bíblia debaixo do braço e atacando explicitamente nossas práticas culturais e nossos modos de vida? Então, há também uma disputa simbólica em jogo, mas essa disputa é totalmente desigual, porque essa disputa simbólica conta com aparatos institucionais muito poderosos, que são, na maioria das vezes, inacessíveis para nós que somos de território, de comunidades, de favela, que somos pretos, pretas, que somos afropintorâmicos. As religiões de matrizes africanas não estão estruturadas em aparatos institucionais. Nós, os povos de terreiro, versamos a arte da mandinga. Nós somos as esquivas contracoloniais que resistiram às múltiplas formas de catequese. Somos aqueles que há 5 séculos estamos driblando as artimanhas das violências concretas e simbólicas. Nesse jogo, nós não temos nada a ver com o aparato institucional, político das religiões
baseadas nos livros. Nós somos o legado diaspóricos. Nós somos os zeladores do AU, o segredo, que é a nossa herança ancestral em sua abundância, riqueza e estratégias de sobrevivência. Mas o nosso legado diaspórico traz também em seu carrego as feridas da violência, do apagamento, da escravização, do extermínio. Então, se por um lado o conceito de intolerância religiosa consegue abarcar preconceitos e ataques sofridos por todas as religiões, por outro lado, ele mascara e não dá conta do que acontece especificamente com as religiões de matrizes africanas. Este conceito traz também uma falsa simetria e é equivalente à contradição de que o Brasil ser um Estado laico. Mas, na prática, as religiões relacionadas com a herança colonial seguem entranhada nas instâncias institucionais. Então, eu e a Wanda de Omolu acredito que o termo intolerância religiosa não dá conta da dimensão real do problema. Nós precisamos falar de racismo religioso. Se as contradições e desigualdades que vivemos hoje são heranças coloniais definidoras das desigualdades de raça, classe e gênero, então as violências sofridas pelas religiões também estão relacionadas a estas questões. A colonialidade que persiste entre nós ainda hoje se organiza em torno do sistema capitalista, do patriarcalismo e do racismo. A noção de racismo religioso precisa ser posta em um lugar de destaque neste debate. A vida do povo negro é inseparável da luta antirracismo. O antirracismo é o projeto político da sociedade preta. Os ataques às religiões de matrizes africana são resultado de séculos de execução de um projeto supremacista branco, um projeto de incompreensão dos nossos modos de vida, de desejo de aniquilamento de nossas práticas, de nossos modos de existência. Então, da mesma forma que a economia da violência é desigual em sua distribuição, porque são os nossos corpos que tombam majoritariamente. Também são desiguais os ataques violentos que atingem os terreiros. Da mesma forma que nossos corpos valem menos que determinados corpos, também comove menos os ataques terroristas que temos sofrido sistematicamente.
E aqui eu estou falando de um problema de segurança pública. Quantos casos de ataques a terreiros denunciados nas delegacias de polícias foram investigados, apurados e julgados? Quantas dessas situações tiveram justiça feita? Quantas? Como denunciar esses crimes na polícia, se era a polícia que historicamente invadia os terreiros e destruía os nossos assentamentos e ferramentas? Isso sempre existiu, mas agora essa invasão foi aperfeiçoada de maneira perversa e conta com o aval de nossos governantes. Então, como enfrentar esse problema de segurança pública se a cara contemporânea da intolerância religiosa mistura a figura do traficante ou a do miliciano com a figura do pastor neopentecostal? Muitos espaços religiosos estão sendo destruídos no Brasil por este novo personagem, complexo, a do bandido neopentecostal. Precisamos sair da zona de conforto e dar nomes aos bois. Nossa luta é também para desmistificar o endemoniamento da cultura preta. Precisamos ouvir quem nos antecede. Precisamos aprender a sexo e a saber o que somos. Precisamos mobilizar essa escuta das vozes encarnadas. O futuro é ancestral, como diz nosso aliado Ailton Krenak. Dessa ancestralidade pode se fortalecer ainda mais se disputarmos os modos como contam as histórias sobre nós. É preciso qualificar a luta antirracista. É preciso qualificar a luta antirracista no debate da intolerância religiosa. Repito, é preciso qualificar a luta antirracista no debate da intolerância religiosa. E só através dessas práticas poderemos dar um fim às violências de racismo religioso que nos atinge. Também é importante falar de uma dimensão do racismo religioso que tem relação com o racismo ambiental. Aí tem duas coisas importantes. A primeira é sobre a própria ideia de meio ambiente que o Ocidente separa do ser humano e que se coloca de forma superior, acima do nosso redondo. Só que não tem nada separado. O rio, as folhas, as árvores, tudo é sagrado. Para nós, no candomblé, para nós afropindorâmicos, tudo merece respeito. Nós cuidamos do ser humano da ponta do dedão do pé ao fio do cabelo. Nós cuidamos das folhas
nós cuidamos dos pássaros, dos rios. E por que nós agimos dessa forma? Porque se você não tem o devido preparo, a devida orientação, e se você está negativado, comido pelas energias oportunistas, você não pode mexer na terra, porque você contamina a terra. Então, nós preparamos os corpos para que ele misture a terra, para que ele adube a terra, para que dê bons frutos, para que a colheita seja próspera, para que a colheita esteja positivada. Então, eu já estou partindo para a conclusão, né, da minha fala, e vou convidar mais uma vez a minha filha Fomo de Iemanjá, Mirela Rocha, para que ela faça as considerações dela e depois eu volto finalizando. Acho que sobre esse tema que a Iá estava falando, né, essa hierarquização que o homem branco faz, né? Acho que as universidades, elas são justamente isso que ficou conhecido, né, desde o feudalismo europeu como o templo do saber, a casa do saber, assim, esse lugar onde todos os saberes, onde toda a ciência é produzida. E essa perspectiva, ela é uma perspectiva racista nesse lugar, não que não se produza ciência, não que a universidade não seja importante, mas racista nesse lugar que considera que só os saberes acadêmicos, científicos e aquilo que vem de métodos branco ocidentais produzidos na universidade são válidos. E acho que essa é uma perspectiva muito importante para a gente pensar atuação assim na universidade, para a gente olhar para esse corpo, para esse sujeito, para esse estudante preto, pobre, periférico, que está acessando a universidade hoje, né? Porque ele vem de uma cultura, ele vem de um modo de vida, ele vem de um território, ele vem de uma tradição familiar que tem ali saberes, que tem ali formas de organizar a vida e que isso precisa ser considerado, né? Acho que a Iá estava falando também muito importante sobre essa questão do racismo ambiental, porque muitas vezes os nossos estudantes, eles residem em territórios periféricos, eles acordam com operação policial, eles precisam pular corpos para chegar na aula, e a universidade ela precisa estar atenta para isso também, né? Muitas vezes os nossos estudantes não conseguem usar uma roupa branca numa sexta-feira, porque estão nesses territórios com milícia ou com intervenção neopentecostal, como a Iá estava comentando. Então, acho que a universidade ela precisa se pintar de preto, como a gente fala, né? Assim, organizar uma universidade que ela seja diversa, mas ao mesmo tempo que ela, não só que ela se pinte de preto do ponto de vista de uma estética étnico-racial diferenciada, mas que ela efetivamente se abra para essa cultura, para aquilo que essa pessoa traz, né? Para aquilo que porque eu acho que isso torna os conhecimentos, né? Promover o intercâmbio de saberes torna todos os conhecimentos mais ricos, né? Mais frutíferos nessa perspectiva de troca mesmo, e não numa perspectiva dessa hierarquização que a Iá estava trazendo, assim, né? Dessa superioridade branca, ocidental, que é muito nociva na universidade, né? E a gente percebe que os estudantes pretos, eles chegam e eles procuram logo espaços, né? Espaços de aquilombamento, espaços coletivos negros, espaços onde eles possam estar juntos, né? Para poder ter ali uma identidade preservada, né? Um lugar de preservação. E os terreiros no Brasil, acho que é importante demarcar isso, é esse espaço que preserva essas identidades, né? Que dá um outro lugar para o corpo e que preserva essas identidades, para além de toda essa violência colonial. Bom, gente, eu acho que o, o papo ele foi dado, mas eu tenho uma preocupação muito grande com os nossos
que estão no cimento, né? Que eu digo, chamo a universidade, De cimento. brinco com isso, né? Do cimento. E aí, assim, nada contra o cimento, porque eu me formei em 82, né? E eu entrei na universidade no último ano do governo Figueiredo, né? Então, se hoje a gente vê uma galera encrespada dentro da universidade, no meu tempo tinha não. Mas só que hoje eu faço parte de uma outra universidade que é o Terreiro. E eu tenho uma preocupação muito grande com os nossos que vão para o cimento. E, poxa, mas Wanda, qual a sua preocupação? A minha preocupação é com a descaracterização. Eu digo para o meu neto o que a minha avó me dizia. A minha avó, quando eu saía para atividades, né, intelectuais, para debates, para seminários, ela dizia: olha, amiguinha, o que você viu aqui, fica aqui. Mas hoje eu quero deixar um recado para os nossos de que, por favor, entendam que vocês estão indo para o cimento para levar a diferença de vocês. Não é para ser igual. Isso é respeito, é como você sai do seu habitat natural para ir para um outro espaço, mas com orgulho. Que você leve para o outro espaço a sua cultura, para que você leve para esse outro espaço os valores que você recebeu. E que não foram poucos. As pessoas só mostram a cultura do tiro, a cultura dos corpos, mas a gente tem tanta coisa bonita nos nossos territórios, de resistência, de insistência, de alternativas de vida, que isso tem que ser socializado, porque a galera não sabe. E eu quero deixar um grande beijo para vocês, dizer que foi um prazer, viu? Gratidão por esse momento de fala, esse momento de escuta. Gratidão, gente. Tamo junto.